Eu acho que assim, um dos maiores desafios que a gente tem hoje, quando se fala em estrutura de granja, é a questão de padronização, né? A gente sabe que existem granjas maiores, granjas menores, granjas novas, granjas antigas, galpão que era de uma produção vira de outra. Então, assim, a gente vive nesse meio, a gente sabe que isso é um grande desafio e vai continuar sendo, né? E nós, enquanto profissionais, precisamos ter criatividade para ir criando soluções e ir resolvendo os problemas. Afinal, nós somos pagos para isso, né? Para resolver problema. Queria que tu explorasse um pouco esse conceito na área de ambiência, né? Como que a gente consegue ter uma criatividade para resolver tal problema, sabendo que a gente tem um orçamento um pouco mais ajustado, que a gente tem algumas limitações físicas em algumas áreas. Como que você já precisou lidar com alguma questão que tu teve que ter uma criatividade um pouco maior ali? Ô, Vitor, é muito bacana essa pergunta, é pertinente, né? Porque a gente fala muito hoje, você fala muito em sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, ela tem 3 pilares, né? Que é o social, o econômico e o ecológico. Então, a gente precisa realmente levar isso muito em sério. E o financeiro, né? O que é o que faz a coisa acontecer também, ele tem que levar em consideração. E aí, a gente precisa usar a criatividade. E muito, né? No Brasil, você tem um jargão que, assim, para ser climatizado, isso foi uma coisa colocada por nós, né? Que uma granja, para ser climatizada, a gente, quando fala, na minha granja climatizada, automaticamente vem na cabeça que ela é uma pressão negativa, né? Sim, exato. E isso não é verdade, na sua essência, não é verdade. Porque no momento que eu coloco o ventilador, ou eu coloco um gotejador, ou eu coloco algo que eu estou fazendo algo diferente do que o clima está me apresentando, eu estou climatizando ela. Com pouca ou com muita tecnologia. Depende do que eu tenho para gastar. Então, o que a gente precisa é entender o que a gente quer e o recurso que a gente tem para usar. Porque hoje o que eu tenho mais visto é o seguinte, eu vou fazer porque fulano está fazendo, ou porque é a tendência do mercado, mas está fazendo por fazer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim, não sabe nem o que quer e nem por que quer. Exemplo, a gente tem tem granjas climatizadas, né? Maternidades, gestações climatizadas com o mesmo conceito de climatização de norte a sul do Brasil. E aí, a pergunta é, isso vai dar certo lá no norte, na região úmida amazônica e na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná? Ou na região central do Brasil, onde nós temos um período que as umidades relativas vêm a 15% durante o dia, que é a época da seca. Então, entender aonde eu estou já o grande, acho que é o aprendizado que a gente tem, e a gente consegue fazer essa questão dessa adaptação muito fácil. Então, entender o que estou fazendo. Esse eu acho que é o grande desafio para a gente ser assertivo no investimento. Quando você fala nisso. E, claro, depois de pronto, e aí você falou bem, né, Vitor? A gente está aqui para resolver os problemas e ajustar. Nós precisamos, depois de pronto, como diz assim, esse trem andando, nós precisamos governar ele, né? E aí a gente consegue fazer adaptação. Mas a adaptação mais tranquila e mais... não é mais tranquila, mas assim, como um recado para quem está nos ouvindo nesse momento, é que assim, ó, nós temos que respeitar a relação entre umidade, temperatura e velocidade de vento. Essa relação dentro de uma instalação, não importa qual seja a finalidade desse animal que está dentro. Se é uma maternidade, se é uma gestação ou se é uma terminação ou creche. O que nós precisamos? Realmente nós precisamos entender que essa relação ela sempre está junta. E se eu, com o que eu tenho na mão lá, com os equipamentos, com aquilo que me é disponível ou eu tenho acesso financeiramente para fazer aquilo, eu preciso controlar umidade e temperatura e não deixar a soma desses dois passar de 100. Esse seria o grande recado aí que eu tenho para deixar para vocês, porque quem conseguir fazer isso e manter isso são as pessoas que hoje estão galgando os melhores resultados das integrações. Podem pegarem aí você que está me ouvindo, que provavelmente seja um desses produtores que está sempre nos primeiros colocados, a média da sua granja, a soma entre umidade e temperatura não passa de 100, na maior parte do tempo. Perfeito. Legal, vamos falar um pouquinho de gente agora, ô Lima. Eu acho assim que essa pergunta que eu quero trazer para ti, vamos ir
vamos trabalhar ela com 2 viés. Primeiro vamos falar de gente no quesito granja, no quesito da porteira para dentro, tá? Tá lá o produtor, tá lá a sua equipe de funcionário, e aí a gente precisa motivar esse pessoal a olhar para a ambiência, né? Então, e a gente sabe que hoje não é fácil a questão de contratação, de mão de obra. Nós estamos hoje numa região muito difícil, está escasso, né, realmente achar. E às vezes a equipe ela é uma equipe enxuta, né? E às vezes existe mais manejo para se fazer do que gente para executar, certo? E aí como motivar, como orientar e como auxiliar esse pessoal a olhar para a ambiência, a no dia a dia ali dar importância para a situação e facilitar o trabalho deles, né? Como que você olharia para esse ponto dentro das granjas e orientaria esse pessoal? Esse desafio da mão de obra, ele é um desafio generalizado no Brasil, né? Todos os lugares a gente tem essa dificuldade de mão de obra, tem uma quantidade de trabalho muito grande, às vezes não tem pessoas. Isso que tu falou, Vitor, é uma verdade para todo o Brasil. E aí, motivar essas pessoas e manter elas motivadas vai muito mais além que somente a questão da ambiência, né? Mas ela é um ponto principal. E aí, culturalmente para trás, a nossa cultura de trabalho, a ambiência não fazia parte. Porque nós tínhamos granjas, isso eu estou falando num passado recente, mas assim, era a alimentação. A água começou a ter uma importância agora há pouco, bem menos que antes, que a alimentação, que a ração, que a comida, né? A água, ainda tem muitos lugares que não se fala de qualidade de água, né? Mas é importante, a gente precisa disso. E a ambiência está começando a ser falado. Muito pouco pela capacidade genética que esses nossos animais têm, nós falamos muito pouco disso. E o que eu vejo que o desafio maior para essas pessoas, engajar essas pessoas, é introduzir essa cultura dentro da granja. Isso tem que ser introduzido, essa cultura. E isso não vai ser da noite para o dia que acontece, da manhã para depois de amanhã que vai acontecer isso. Nós precisamos introduzir a cultura para que as pessoas também se engajem com isso. Porque é difícil, Vitor, a gente chegar, falar, e as pessoas saírem fazendo. Normalmente, a maior parte das pessoas, elas agem pelo exemplo dos outros. E não é pelo que é ouvido, né? Pelo que o ouvido escuta. Então, o que nós precisamos? É realmente introduzir na cultura da granja essa questão da ambiência. E eu ouvi um colega falando esses dias, e eu achei brilhante isso, e falei para ele que um dia ia parafrasear ele do que ele falou, né? Que ele falou que a ambiência, a hora que ela vai dar certo, é a hora que aquilo não ser mais paisagem. O que ele quis dizer com paisagem? Por exemplo, eu vou lá e olho uma cortina ruída por um rato. Tem um buraco naquela cortina. Se tem uma cortina ali, é para não ter buraco, é porque eu preciso baixar e subir ela. Ou seja, não é para ter aquele buraco. Se aquele buraco faz mais de 3 meses que está ali e ninguém tomou uma ação, ela é uma paisagem. Ela virou parte daquela cortina. E aí a pessoa não tem a cultura e não vai mexer naquilo ali. Então, o que acontece? E aí ele continuou a falar e falou o seguinte, que um buraco na lona, que ele estava dando o exemplo desse buraco, tem que incomodar as pessoas da granja. Assim como uma ração que está jogando fora incomoda, um carrinho furado despachando a ração no corredor, incomoda a pessoa que vai ver, porque está na cultura daquela unidade, daquela granja. Não pode jogar a ração fora. Agora, o buraco na lona, ele tem que fazer parte também disso aí, tem que incomodar a pessoa. Com certeza. Perfeito. O Lima, assim, eu acho que, cara, você foi num assunto muito interessante. E agora falando do outro lado da mesa, vamos dizer. Falar um pouquinho de equipe técnica, continuando falando de gente, mas agora de equipe técnica. No nosso time hoje de extensionistas, a gente tem um indicador que a gente trabalha muito, que é o indicador de inovação. O que esse indicador ele traz? Ele traz o parâmetro do extensionista, do técnico, acredito que várias empresas trabalham isso, que é o extensionista, o técnico ir para uma propriedade e ficar com a antena ligada do que o produtor está fazendo de diferente para ele poder levar isso para uma outra região, para um outro produtor que precisa, né?
Porque ali ele é o, vamos dizer, ele é o olho da região. Ele tá passando pelas granjas, ele sabe o que tá dando certo em um, o que tá dando errado em outro, e ele consegue ir fazendo esse ajuste. E nós trabalhamos isso no indicador inovação, certo? E aí, como que a gente envolve a questão de ambiência voltado para a equipe técnica? A gente sabe que hoje o extensionista ele é um veterinário, ele é um zootecnista, mas talvez a ambiência seja o último tópico ali para ele começar a estudar para se desenvolver, né? E a gente sabe hoje que grande parte dos nossos problemas a campo é uma ambiência mal cuidada. E às vezes não precisa de um tratamento na água, às vezes não precisa fazer alguma ação sanitária porque o problema não está ali, né? E aí, como eu preparar essa equipe técnica, como eu motivar ela a buscar esses temas e até mesmo com que ela consiga passar isso para o produtor? Traz um pouquinho para nós, qual que é a tua visão sobre esse conceito, sobre esse tema? Vitor, tu tocou num assunto agora que me tocou o coração, cara. Porque é assim, ó, é fantástico, é mágico, tá? Nós temos um grande desafio, e o que eu vou falar aqui pode ser que seja contraditório de início, mas eu vou tentar esclarecer o mais possível aqui, para vocês entenderem a minha forma do meu aprendizado, como eu aprendi, e o que eu entendo disso e o que eu penso sobre isso, né? É necessário e é preciso que as integradoras, elas tenham um padrão. Precisa, a gente tem que ter um norte, tem que ter um padrão escrito, delineado, para que as pessoas que estão entrando, os técnicos, né, os extensionistas, vamos falar assim, vão englobar todo mundo, zootecnista, veterinário, técnicos agrícolas, agrônomos, enfim, todo o time, toda a cadeia, que eles tenham um norte, um rumo. O grande problema é quando aquilo passa a ser uma verdade absoluta. E aí, a partir desse momento, e aí tem integradoras que fazem isso, né, que estimulam o técnico a trabalhar pelaquele manual, ou pelaquela cartilha, ou pelaquele norte que tem. A pessoa que está lá, às vezes, ela, por insegurança, às vezes, de não ter a prática, não ter a vivência, porque está entrando no mercado, ela acaba se empoderando daquela cartilha e rezando somente aquela cartilha, dizendo que o que está ali é uma verdade absoluta. E se vocês pegarem nas integrações, estou falando de maneira geral, ela se enquadra muito bem naquela lei dos 80-20, né? Uhum. Os 20% produtores é que faz os melhores resultados. Passa ano, sai ano, entra ano, com chuva, sem chuva, com sol, com frio, com genética nova, com nutrição nova, e são sempre os mesmos. Esses 20% são os caras que encabeçam sempre o resultado. Muda! Eles mudam entre o primeiro, o segundo, o quinto colocado, o 10º colocado, vai mudando, mas entre os 10 primeiros estão sempre, se tu olhar lá, repete com muita frequência os nomes. Não saberia te dizer quanto, mas repete aí quase 50% dos nomes, ano a ano, que estão em primeiro colocado. E aí, esses caras fazem algo diferente do que está na cartilha. E o técnico tem que ter a sensibilidade, a humildade de ir lá e buscar com esse cara o que tu faz de diferente, que é isso que você está falando, esse estímulo da inovação. E tem que parar de olhar aquela cartilha como se fosse a regra absoluta. E eu não estou falando para todo mundo, estou falando para aqueles que fazem isso, né, como sugestão, e dizer assim, cara, mas o senhorzinho lá, fulano de tal, ele tá sempre bem. Porque a gente começa, foi sorte. Porque aí foi né? E aí a gente começa... Na verdade, não, o cara faz diferente. O cara tem algo diferente. Por que eu tô contando isso? Porque a minha vida, a minha experiência foi assim. Eu tinha uma cartilha, como eu falei para vocês, eu vim de uma área de produção de animais, de ruminantes de grande porte. Entrei, o destino quis que eu entrasse de paraquedas dentro da avicultura e me deram uma cartilha. E eu ali saiu o senhor da verdade, com ela embaixo do braço, dizendo que, meu Deus, aquilo ali era a verdade absoluta. Para minha surpresa, o primeiro colocado da minha região era o cara que menos fazia o que estava na cartilha. Ele não fazia o que estava na cartilha. Tô dando nome de cartilha, mas enfim, do manual, né, lá. E aí, e eu tive a graça, né, de Deus me tocar e dizer o seguinte, cara, vai lá ver o que ele faz. Não vai esculhambar ou vai brigar, vai lá ver o que esse cara faz. Porque se ele não tá fazendo o que não tem aqui e tá indo melhor, os outros que estão lendo a cartilha e fazendo o que tu tá pedindo,
estão indo pior, ou seja, a tua cartilha está errada. Ou não é toda a verdade, né? E aí foi quando, Vitor, eu abriu, explodiu assim, o meu aprendizado foi com os produtores. Porque aí eu fui ver o que o cara fazia. Ele nem sabia por que ele fazia. Tecnicamente, ele não sabia por que ele fazia. As determinadas ações, né? Nós estamos conversando aqui. Mas aí a gente, com que tem o conhecimento um pouco mais aprofundado, foi entender que aquilo que ele fazia era importante para a climatização, para a ambiência. O simples fato, por exemplo, de cuidar a temperatura pela sensibilidade. E aí eu tive uma outra grande oportunidade disso aí, só para encerrar esse assunto, fazer um link. Eu fui contratado por uma grande empresa do Paraná para me dar um treinamento sobre aquecimento. Isso vou trazer porque é da avicultura, mas acho que vale a pena aqui para vocês entenderem. E aí eu fiquei 2 dias nessa integração. E o gerente da integração estava quase me convencendo que o problema deles era que tinha que aquecer mais. E eu não entendia dessa forma, eu entendia diferente. Mas ele estava quase me convencendo. Aí no final da conversa eu falei para ele, tá, eu quero ver 3 produtores. O produtor classe A, classe B e classe C. Eles dividiam em 3 classes os produtores. Uhum. E nós começamos pelo classe B, fomos para o classe C, por questão da idade, e chegamos no classe A. Quando eu cheguei no classe A, eu fiquei espantado com o que eu vi. Porque tudo aquilo que eu falava antes, que eu estava pensando, que eu entendia, é o que estava acontecendo no galpão dele. Não era aquelas aves que tinham aquela atividade enorme lá, que todo mundo dizia que era o normal, porque estava bem aquecido. E esse cara me surpreendeu com a resposta dele, esse produtor. Eu cheguei para ele e disse, olha, eu vim aqui para saber o que tu faz, né? Dei uma conversada com ele, perguntei, o que tu faz para ser o melhor? Tu tá nos 5 anos agora, tu tá em 3 vezes primeiro lugar, de toda a integração, o que tu faz para ser diferente? E aí ele, muito humilde, falou assim, não, eu não faço nada, só faço o que ele pede. Me desculpa, se você fizesse o que eles pediam, todo mundo era igual a você. Porque todo mundo faz o que eles pedem. Eles, os técnicos, né? Falei, você faz algo de diferente. Foi quando ele respirou fundo e me disse assim, o senhor sabe que eu sofri um acidente de moto e eu não consigo erguer minha perna que eu me desequilibro. Falei, é? Ele falou, sim, e aí eu não consigo cruzar por cima dos comedouros. Falei, que bacana. E aí ele falou assim, e a minha mulher precisa me ajudar. Só que pro senhor ver, ele falou assim, me olhou e falou assim, a minha mulher sofre de bronquite e asma. E se eu deixar o galpão nas condições que eles querem de temperatura, a minha mulher não consegue entrar aqui dentro para me ajudar. Gente, caramba, foi a melhor lição que eu vi na vida. O que esse cara me disse? Nas outras palavras, ele fazia porque ele precisava. Só que ele era o melhor porque ele fazia a renovação de ar adequada para aquele galpão, porque a esposa dele, por um problema patológico, tinha uma sensibilidade muito grande e sentia quando o ar estava carregado com qualidade de amônia, de gases, enfim. E aí eu olhei pro gerente naquele momento, né? E o gerente me olhou e disse assim, não precisa me dizer mais nada, Lima. Vamos mudar o assunto da palestra. Olha só. Caramba, Lima.